João capítulo 5, verso 24. Como eu disse hoje cedo, hoje eu trouxe a minha Bíblia na versão, a Bíblia judaica, então ela tem umas palavras assim que vem direto do texto judaico, então é um pouco diferente, mas o cerne é o mesmo. Verso 24. Todos acharam? Sim, de fato eu lhes digo que quem ouvir o que eu digo e confiar naquele que me enviou, tem vida eterna. Isto é, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Sim, eu lhes digo que está chegando a hora, e na verdade ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem a ouvir, viverá. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu também autoridade para executar o juízo, porque é o Filho do homem. Não se surpreendam com isso. Está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? É aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou. Amém? Este tem a vida eterna. Pastor, mas eu não sinto isso, eu nunca tive um sonho com um carimbo que eu tenho a vida eterna. Eu nunca vi um documento que está escrito que eu tenha a vida eterna. Mas o Senhor não falou que tem um carimbo, que tem um documento. Aliás, o documento eu tenho. Qual é o documento que a gente tem? A palavra, a Bíblia, não é verdade? Mas Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A obra de Jesus concorre para nos conceder aquilo que nós perdemos lá no jardim. O que é que nós perdemos lá no jardim? Perdemos a vida eterna. E lembra que o Senhor colocou os anjos para guardar o caminho da árvore da vida? Né? Então, quando pecamos, morremos. A alma que pecar, essa morrerá. O que é que o Senhor disse para Adão e Eva? E o Senhor disse para Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o pecado consumado gera morte. A morte. Então, quando pecamos, morremos. Isto é, perdemos o de mais valioso que Deus nos deu, a sua vida. E a vida de Deus é a vida eterna. Quando nós pecamos, nós perdemos o que é mais valioso. E o que temos hoje, irmãos, de mais valioso é a vida eterna. Amados, tudo que Jesus fez,
tudo o que Jesus falou, o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu assentar à direita de Deus nas alturas. Tudo isso teve o único objetivo em nos dar a vida eterna. A coisa mais valiosa que uma pessoa tem é a vida eterna. Ontem à noite o Gustavo leu um texto daquele homem rico que ele juntou muitos bens, de uma riqueza muito grande. E Jesus disse: esta noite te pedirão a tua alma. Para quem será? O que é que você tem preparado? Então, não adianta, Jesus falou, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. O que adianta? Obrigado, irmão, muito obrigado. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna? O seu mais precioso bem, o seu mais valioso bem é a vida eterna. Então diga assim: o meu bem mais precioso, o meu bem mais valioso é a vida eterna. E eu a tenho. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus veio trazer esta vida. Sempre seu assunto voltava ao mesmo lugar, a vida eterna. Tem alguns textos interessantes nas Escrituras. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, que todos nós sabemos de cor, como é que fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 17, abra aí João capítulo 17, na sua oração, o Senhor Jesus falando com o Pai, olha o que ele fala para o Pai. Começa a sua oração, diz o texto: depois de Yeshua ter falado essas coisas, olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, como lhe deste autoridade sobre todos os homens, para conceder o quê? Vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Yeshua, o Messias. A vida eterna é essa: que te conheçam como único Deus verdadeiro e teu Filho, Jesus, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. E ele disse assim: Pai, lhe deste autoridade para conceder vida eterna. Então, o que é que Jesus nos concedeu? Concedeu a mim, concedeu a você? Vida eterna. Ainda no capítulo 12, versos 49 e 50, se você quiser abrir aí, João, no capítulo 12, nos versos 49 e 50, muitas vezes Jesus falou essas coisas, mas eu pensei aqui algumas coisas para dizer no verso 49 do capítulo 12, porque não falei por iniciativa própria, mas o Pai me enviou e me deu uma ordem, isto é, o que dizer e o que falar. O Pai deu uma ordem para ele, o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. A ordem, o mandamento que Deus deu para Jesus foi esse: vida eterna.
Então, se você perguntar assim para qualquer anjo no céu, qual foi a ordem que Jesus recebeu para vir na terra? Para dar vida eterna. Amém? Essa foi a ordem. Esse foi o mandamento. Ele saiu do céu com essa missão de conceder a vida eterna. Então ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isto é, quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Porque ele falou do juízo final. Os apóstolos também falaram sobre isso, o dia em que Deus vem julgar a terra. Há um hino do cantor cristão que nós já cantamos muitas vezes. A última estrofe diz assim: e por fim entronizado toda a terra, nós devemos julgar todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os semias triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Há um hino do livro Melodias de Vitória, é um hino muito lindo. Ele diz assim: sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar o clarim. Então vai haver um dia em que haverá um grande julgamento, e é o juízo final, o julgamento final. E o Senhor então está dizendo, quando esse juízo final se estabelecer, aqueles que creram em sua palavra, não é? Ouviram sua palavra e creram naquele que ele enviou, não vão entrar nesse juízo. Mas estes passaram da morte para a vida. Além de você receber a vida eterna, você não vai entrar em juízo. Não vai ser julgado naquele juízo. Olha que coisa interessante. Lá no Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, João tem a visão do juízo e ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Irmãos, essa é uma hora tão séria que a terra e o céu, olha, pegaram a mala e sumiram. Correram. Esta é a hora do juízo. Eu sempre falo assim, quando eu penso nesse dia, me dá um frio na espinha. Né? Então diz assim: a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Olha que nós cantamos: grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, né? Grandes e pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Jesus Cristo, ele fala desse dia. Lá no Evangelho de Lucas, ele fala em Mateus, no capítulo 24, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E o rei vai se dirigir aos que estão à sua direita e dirá para eles depois: vinde benditos do meu Pai. E os que estiverem à sua esquerda também dirá: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o Senhor fala desse juízo, não é? E aí, no final ele diz assim: então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O castigo eterno é a morte eterna, e a bênção é a vida eterna. Então o Senhor diz assim, que eles não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqueles que têm a vida eterna. O Senhor fala sobre o dia do juízo, ele fala em Mateus 10, 15, Mateus 11, 22, 24, Mateus 12, 36, 37. Então, o dia do juízo é muito falado nas Escrituras. Inclusive, Jesus se refere e diz, o dia do juízo. O dia do juízo, ele diz que tudo aquilo que a gente faz e fala, vai passar pelo dia do juízo. Paulo disse, nós haveremos de prestar contas diante do juiz. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala que quem ouve sua palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Agora, irmãos, olha que coisa interessante que o Senhor fala, ele vai falando assim no texto, ele vai assim, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 17, que ele fala da vinda do Senhor, ele diz que vai se ouvir a voz do arcanjo, e um grande alarido de trombetas, e luzes e trovões, e o Filho e Jesus Cristo descerá, não é? Então, ele fala, o apóstolo Paulo fala que ele vai descer, e quando for dada a sua voz, a voz do Senhor, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quando o Senhor der a sua voz, todos os mortos ressuscitarão. E como a Bíblia fala, os que morreram no mar, o mar vai devolver. E os que morreram queimados, o fogo vai devolver. Todos haverão de ressuscitar. Terão os vivos, mas os mortos ressuscitarão. Essa é uma verdade nas Sagradas Escrituras, que quando o Senhor der a sua voz, quando Ele der a sua ordem,
Meus irmãos, lembra quando o Senhor chegou na porta da sepultura de Lázaro? Qual foi a ordem que ele deu? E ele teve que citar o nome dele. Porque se o Senhor não citasse o nome de Lázaro, o que é que ia acontecer? O cemitério ia ficar vazio. Se o Senhor falasse, morto, venha para fora, vinha todo mundo. Porque ele recebeu a autoridade do Pai. Então, quando o Senhor Jesus, meus irmãos, der a sua ordem, que os mortos ressuscitem, todos os mortos em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Aí eles falam assim, por que vocês crentes, vocês fazem um funeral assim tão diferente? A gente nota que vocês choram, que vocês têm tristeza, mas a gente vê em vocês uma certa resignação e uma alegria, e vocês cantam e louvam. Por que isso? Porque nós cremos na ressurreição. Amém? Nós cremos na ressurreição.